Graça e paz, amados irmãos. Quero refletir mais uma vez na palavra de Deus com os amados irmãos. Nessa oportunidade que ainda a gente não pode se reunir no templo, mas podemos meditar na palavra de Deus, reunido em família, no culto doméstico. E eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus para os amados irmãos serem alimentados, tá bom? E o texto que eu quero refletir hoje é no Salmo 66, a partir do verso 8. Eu quero refletir no tema bendiga o Senhor, ou bendizemos ao Senhor. E o texto diz assim, a partir do verso 8, diz: bendiga, ó povos, o nosso Deus, faça ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois Tu, ó Deus, nos provastes e Tu nos refinaste como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, nos puseste uma pesada carga nas nossas costas, fizeste com que nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, a ti pagarei os meus votos, que os meus lábios fizeram e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Oferecerei a ti holocausto de animais gordos, com aroma de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Venha e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se no coração eu tivesse contemplado a iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Entretanto, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Vamos orar. Paizinho querido, louvado seja o nome do Senhor, pela Tua palavra que nos conforta, que nos alimenta, que nos anima. Prepara o nosso coração, os nossos corações, para que a Tua palavra, ó Pai, penetre e que sejamos alimentados por Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pois bem, amados irmãos, eu quero refletir nesse texto com o tema bendizendo a Deus. Bendiga o nosso Deus, é o que tem aí logo no verso 8, o texto que foi lido. E eu fico observando aqui vários momentos, várias passagens, vários salmos que nos convidam para louvar, para bendizer, para glorificar o nome do Senhor. Bendizer ao Senhor significa glorificar a Deus, significa enaltecer, significa exaltar o nome de Deus. Mas a pergunta vem: como bendizemos ao Senhor? Esse texto ele nos convida a bendizer, a exaltar, a enaltecer ao Senhor. Mas como fazer isso? E o texto ele nos dá algumas maneiras, algumas respostas. Ele nos ensina como bendizer ao nosso Deus. Eu quero refletir com os amados irmãos sobre essas formas da gente bendizer ao Senhor. Em primeiro lugar, nós bendizemos ao Senhor reconhecendo a sua proteção. Então o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, e o salmista aqui ele reconheceu essa proteção de Deus. E observem aí no verso 9, ele declara essa proteção, ele diz: é Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Então o salmista ele nos convida para bendizer ao Senhor
pelo primeiro motivo aqui é que Ele protege a nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos dá proteção, Ele nos dá abrigo, Ele nos guarda do mal, Ele nos livra de situações difíceis, Ele nos guarda de perigo, Ele nos protege de tragédia, Ele protege a gente de situações difíceis. É o que Ele está dizendo aqui. O Senhor preserva a minha alma e não permite que meus pés vacilem. Ele preserva a minha vida e não permite que eu venha a cair da fé, a desanimar. O Senhor, Ele merece ser louvado, ser exaltado, ser enaltecido, porque Ele nos preserva com vida, Ele nos preserva com segurança, Ele nos dá livramento, e por isso nós podemos exaltar ao Senhor. Nós podemos também reconhecer a sua grandeza, nós podemos exaltar o seu santo nome, reconhecendo a sua prova, reconhecendo que somos provados por Deus, reconhecendo que Deus tem momentos que Ele nos prova para saber se a gente se mantém firme ao lado dEle, se a gente continua servindo ao Senhor, se a gente mantém a nossa fé nele, mesmo em situações difíceis que enfrentamos na vida. E aqui ele fala nos versos 10 aos versos 12, ele fala dessa prova que o Senhor faz ao seu povo. Ele diz: fizeste, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata. Então ele é bem claro aqui dizendo que o Senhor nos prova, o Senhor nos provastes como a prata é colocado à prova. Então essa questão de provar, de refinar a prata, tem o ouro e tem a prata. Já trabalhei um tempo em garimpo e eu sei como funciona. Tem um líquido que a gente pega ouro em pó, então esse líquido ele vai unindo o ouro em pó, e depois esse líquido que a gente chama azougue, então ele também é utilizado na prata. Então esse líquido que a gente coloca, essa impureza, ele tira a autenticidade do ouro. Então, para que o ouro se torne puro novamente, tem que colocar ele no fogo. Esse azougue, essa impureza é tirada no fogo. Então só depois de bastante fogo é que sai toda a impureza e o ouro fica puro novamente, a prata fica pura novamente. E aqui o salmista está usando essa ilustração de pureza da prata, de pureza do ouro, dizendo que o Senhor nos coloca à prova para nos colocar puro diante dele. E a gente observa aí, a partir do verso 10, 11, 12, tu nos deixaste cair em armadilha, puseste-nos uma pesada carga nas costas. Então o Senhor, ele nos prova, ele vai falando de várias provas aqui. Nos deixaste cair em armadilha, deixaste os inimigos ter vitória sobre nós. Mas também o Senhor, depois da prova, diz que ele nos dá descanso, ele nos coloca em lugar seguro. Aqui no verso 12, o Senhor nos colocou num lugar espaçoso, num lugar seguro, num lugar de descanso. Então o Senhor nos prova, e depois de passar pela prova, o Senhor nos dá a recompensa, nos dá a proteção, nos dá os cuidados, nos dá o devido consolo que precisamos depois de passar por uma grande prova. Nós estamos passando por uma prova agora com esse vírus
com essa doença que está assolando o mundo, e o Senhor permitiu acontecer isso. As razões não sabemos, mas esse vírus nos impediu de estar no templo congregando ao Senhor. Mas o Senhor, Ele nos coloca à prova para saber, mesmo sem poder congregar, estar no templo, se a gente vai continuar com a nossa fé firme nele, cultuando ao Senhor, lendo a Bíblia, orando, tendo culto doméstico, tendo nossas devocionais, mantendo a nossa fé nele. Então esse é o momento de prova que estamos vivendo, que nós possamos de fato passar por essa prova e reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer a nossa fragilidade e nos manter firme com Ele. Mas eu quero ainda compartilhar uma segunda maneira de engrandecer o Senhor, de bendizer o Senhor, anunciando os seus feitos, anunciando os feitos de Deus sobre a nossa vida, anunciando os feitos de Deus na minha vida, anunciando os feitos de Deus na sua vida. E é interessante que o verso 16 ao verso 20, o salmista ele convida de fato aqui para de fato anunciar. Ele anuncia os feitos de Deus, ele convida as pessoas para contemplar o que Deus tem feito na sua vida. Observe aí no verso 16, ele diz: venha e escutem, todos vocês que temem a Deus, e eu cantarei o que Ele tem feito por minha vida. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. O Senhor não teria me ouvido, entretanto Deus me ouviu e atendeu a minha oração. Bendito seja o Deus que não rejeitou a minha oração. Então Deus, Ele ouve as nossas orações e nós devemos anunciar esses feitos de Deus na nossa vida. O salmista convida aqui para anunciar essa grandeza de Deus, anunciar esse cuidado de Deus, anunciar esse amor de Deus. Venha e veja que eu vou anunciar os feitos de Deus na minha vida, é o que diz no verso 16. Então ele anuncia: olha, Deus ouve, Deus me ouviu, Deus ouviu as minhas orações. No verso, e Deus atende também as minhas orações, Deus atende as nossas orações. Deus não afastou de mim a sua graça. Então aqui o salmista está reconhecendo e está anunciando esses feitos maravilhosos de Deus. E nós não podemos nos calar diante da bondade de Deus, diante dos cuidados de Deus, diante das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, diante da proteção que o Senhor tem nos dado, diante dos livramentos que o Senhor tem nos dado, diante do alimento que o Senhor tem nos dado, diante da vida que o Senhor tem nos dado. Então nós devemos anunciar esses feitos maravilhosos de Deus a todas as pessoas que não têm esse conhecimento de Deus. O texto diz: venha e escutem todos vocês que temem a Deus. Então ele convida as pessoas que temem a Deus para anunciar esses feitos, para a gente ficar maravilhado, para a gente anunciar às outras pessoas que estão sem esperança, estão focando mais nos problemas, estão desanimados, sem esperança. E nós precisamos anunciar que temos o Deus da esperança, o Deus da misericórdia, o Deus do consolo, o Deus da provisão. Nós precisamos anunciar, nós somos a boca de Deus nesse mundo. E nós não podemos deixar de anunciar os feitos de Deus, nós não podemos nos calar diante dos feitos de Deus da nossa vida. Mas eu quero compartilhar ainda uma última lição, uma última maneira que nós podemos bendizer ao Senhor. É pagando os nossos votos, pagando os votos que fazemos a Deus nos momentos de aflições. Foi o que o salmista fez, ele convida. Aí no verso 13,
Ele diz: entrarei na tua casa com o holocausto, a ti pagarei os meus votos que os meus lábios fizeram, e que no dia da angústia a minha boca prometeu. Verso 15: oferecerei a ti holocaustos de animais gordos com aroma de carneiro, oferecerei novilhos e cabrito. Então aqui o salmista, ele diz aqui que de fato os votos que ele fez ao Senhor por motivo de gratidão, de reconhecimento da bondade de Deus, ele paga os seus votos. E ele fala claramente os votos que foram feitos no dia da angústia, no dia que eu estava atribulado, que minha boca prometeu ao Senhor. Nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, nós oramos muito ao Senhor, nós prometemos ao Senhor: Senhor, me abençoe, Senhor, me livra dessa prova, Senhor, me dá força, Senhor, me livra dessa tribulação, Senhor, cura da minha doença, Senhor, protege o meu filho. E aí promete ao Senhor: Senhor, eu vou lhe dar isso se o Senhor continuar me abençoando. Mas no dia que a gente recebe a bênção do Senhor, é abençoado, então a gente fica tão feliz que esquece de pagar os votos ao Senhor. E às vezes até pagamos, ficamos com peso na consciência, ficamos com medo de não pagar, ficamos com medo de juízo de Deus, e aí fazemos de qualquer jeito só para se livrar daquela culpa. Mas aqui a gente observa que o salmista, ele tratou com muito zelo essa questão. Ainda o verso 15 ele diz: oferecerei a ti holocausto de animais gordos. Então ele está falando que vai oferecer um animal tratado com zelo. Ele dá o seu melhor, ele não vai trazer algo magro, algo que não tem nenhum valor. Esse animais gordo está dizendo que ele vai pegar o seu melhor para oferecer ao Deus que é excelente. Ele vai tirar aquilo que ele tem de mais excelente para oferecer ao Deus excelente. E assim nós bendizemos ao Senhor, dando o nosso melhor, reconhecendo a bondade de Deus. Nós bendizemos ao Senhor, reconhecendo que Ele ouve as nossas orações, reconhecendo que Ele é presente na nossa vida, Ele nos protege, reconhecendo que Deus nos prova, reconhecendo que devemos anunciar os feitos de Deus, as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, e também pagando nossos votos ao Senhor, com muito zelo, reconhecendo o valor de Deus e oferecendo aquilo que nós temos de muito valor para o Deus valioso para nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós sejamos motivados a estar exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, enaltecendo o nome de Deus a todas as pessoas com quem eu convivo, falando dessa grandeza de Deus, falando desse cuidado de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar. Paizinho querido, abençoe as nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando. Muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado pela tua provisão sobre nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor nos disciplina, nos prova, para que nós estejamos puros diante do Senhor. Nós pedimos, ó Pai, a tua proteção. O Senhor nos guarde dessa enfermidade que está assolando o mundo, que o Senhor nos proteja, que o Senhor guarde essas pessoas que estão trabalhando, que estão em atividades essenciais, que o Senhor, ó Pai, nos livra desse mal, que nós possamos voltar novamente a exaltar o teu santo nome no templo, reunido todo o povo de Deus, na igreja, no templo do nosso Deus, que o Senhor permitiu ser construído para ser a nossa casa de adoração. Mas enquanto isso, ó Pai, que cada um esteja, ó Pai,
tendo seu culto doméstico, reunindo com sua família, meditando nos teus maravilhosos feitos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.